Olá pessoal, estamos dando continuidade para o trabalho, né, sobre a ansiedade, né, para identificação, né, ansiedade, a TAG, e caminhando também para a identificação do pânico, né, do transtorno de pânico, que está cada vez mais assim, tendo casos, né. E no caso, o que que eu quero? Eu quero que vocês se observem para justamente, né, não caírem, né, nessa armadilha, digamos assim, mental, porque depois fica mais difícil, né, de poder sanar, né, o problema. Então, se observando, eu estou dando os passos para vocês mesmos se observarem, por isso que é prevenção, né? Então, está dentro da prevenção sobre a depressão, para vocês verem os passos que às vezes pode ocorrer, né, para que se termine numa depressão. Então, uma das coisas que eu comecei, né, falando da ansiedade, foi justamente isso, identificar o que é uma ansiedade normal, digamos assim, uma TAG, e depois ir os passos, né, se observando para se não estar caminhando para um transtorno de pânico, porque está tendo muitos casos de transtorno de pânico. Então eu estou dando mais, assim, com mais carinho essa parte, porque é muito sofrimento para a pessoa que passa pelo pânico. Né? Então, se observando, então vocês vão vendo a questão da ansiedade, porque na verdade o pânico nada mais é do que o estresse extremo, né? Desculpa até a dualidade aí, mas é isso mesmo, o estresse, né? Por incrível que pareça, né? Como eu falei da ansiedade, às vezes ela é necessária, não podemos ficar sem ansiedade nenhuma, senão você não levanta da cama. A mesma coisa o estresse é necessário. Né? Por a gente ouve muito, eu sou estressado, tô com muito estresse, como se fosse uma coisa completamente negativa. Não é, né? O estresse muitas vezes ele é necessário até para a defesa, né? Para a nossa preservação, que é isso que o fundamental do que realmente o cérebro, mente quer, é a nossa preservação. E como eu disse, às vezes há exagero, por isso que a gente acaba vendo como se fosse um mal. O estresse, eu gostaria de falar sobre ele, não que eu queira, no caso, explicar, né, como que é o estresse, mas ele é fisiológico. Né? Então, o estresse, quando você está realmente estressado, existem vários passos, que é isso que eu quero que vocês identifiquem, para ver se no futuro não poderia, né, no caso ocasionar um transtorno, é a questão da fisiologia do estresse. Porque, na verdade, quando você tem algum problema, né, principalmente na questão que seja assim uma coisa de preservação e você tem que, na hora, né, decidir alguma coisa, então realmente ele se torna assim extremo, que é para a sua preservação, que é para a sua defesa. Então, eu gosto, no caso, de dar exemplos práticos, para que fique mais claro, né? Mas eu vou falar um pouquinho como essa fisiologia se manifesta. Então, vamos supor que vocês, né, no caso, estejam numa rua, passeando, de repente aparece um pitbull na frente de vocês, babando, já para atacar, né? Vai gerar uma situação de estresse, claro que sim. Né? Então, o corpo, a fisiologia do corpo, ele vai responder a essa cena, aterradora, né? Uma ameaçadora. Né? Então, nós temos um sistema chamado límbico, né? E dentre esse sistema tem a amígdala, né? Que também tem conexões com outras partes do cérebro. Eu não vou entrar em detalhes, eu só quero que vocês vejam como é que funciona. Então, essa amígdala, quando no caso ocorre algo que seja ameaçador, então vai desencadear uma série de coisas. Já vai adrenalina, cortisol para o sangue, né? O ácido lático já vai para os músculos, que é te preparar para você poder correr, caso seja necessário. As pupilas vão se dilatar, porque você precisa ter controle, né, sobre o que está acontecendo. É ameaçador, mas você tem que ficar ali observando, olhando. Então, elas vão se dilatar. Né? E no caso do ácido lático que eu falei, é correr. Porque, na verdade, quando uma situação chega e aciona a amígdala desse jeito, ou você fica ou foge. Só tem duas opções. Ou você fica e joga um pedaço de pau no cachorro, vai fazer alguma coisa, ou você vai fugir, né? Então, é uma situação que gera muitas reações fisiológicas,
né? Então, é uma coisa que fala, eu tenho que decidir, ou eu vou morrer, ou eu vou deixar ele me estraçalhar, quer dizer, eu dei o exemplo do pitbull, né? Mas isso pode ser um assalto, né? Tudo que te deixa ameaçador. Às vezes, até uma discussão calorosa que passa do controle também gera esse tipo de coisa. O coração também já começa, né? No caso, tem uma taquicardia, tem ataque apneia, sudorese, quer dizer, tem todo aquele sistema. Agora, imagine tudo isso ocorrer e não ter uma ameaça real. É o que acontece com a vítima, eu chamo vítima, né, do pânico, porque realmente é muito assustador. Ela tem tudo isso, mas não tem uma ameaça real, então o que ela pensa? Eu vou infartar, eu vou morrer, eu vou ter um AVC, quer dizer, tudo que é pior passa pela cabeça da pessoa. Né? Então tem aquele trajeto, né, que é muito comum, já ir correndo para o hospital, já chega lá, já vai fazer os exames, né? Então depende muito do atendimento, tem uns que vão fazer até um eletrocardio para ver se realmente não é um infarto, né, e tal. Só que quando os profissionais chegam à conclusão de que não há nada assim fisiológico que justifique, então eles mesmos já desconfiam, falam, olha, isso é emocional. Mas como você vai convencer para a pessoa que é emocional, né? Que é somático, que aquele perigo todo que ela achou que estava passando não existe? É aí que começa a questão do tratamento. Então, normalmente, aí eles dão um diazepam, mandar para casa, aconselha muitas vezes, ó, vai procurar uma ajuda profissional, porque o seu emocional está abalado demais e coisas assim. Quando, no caso, o cliente ele é, né, aquela pessoa assim que você já, quando ele relata o caso, você já percebe também se ele é um pouco assim aqui desconfiado, que tem aquela personalidade, né, de não crer em tudo, ele não acredita em coisa psicossomática, ele fala, não é possível, não, eu senti, porque às vezes chega até a sentir dor no peito realmente, né? Então quando é assim não tem jeito, o que a gente tem que fazer? Fala, olha, vai no cardio, né, dá o encaminhamento, um cardio, né, vai no pneumologista, aí vê que não tem nada, o cardio vai mandar fazer uns exames, um eco, ou alguma coisa assim, né? Vai no pneumologista, vê que está tudo bem com o pulmão, aí sim ele se convence, né, que realmente não está tendo nada, que não é fisiológico, que não é realmente emocional. Então tem clientes que tem que fazer isso, tem outros que não, né? Que ele realmente acredita nisso, você vai mostrando, né? Porque aí depende também, porque no pânico em si é difícil você ver a causa de cara. Você tem que fazer uma investigação na vida da pessoa, né? Como que teve aquele estresse tão grande que ocasionou esse tipo de crise. Né? Então aí você tem que, no caso, ter paciência e vendo, né, o que entra na cognitivo comportamental, você vai dar instruções, né, para a pessoa como lidar com isso, né? Depois eu vou dar também, tá? Pelo menos assim o geral, né? Cada caso é um caso, mas no geral. Então, agora, o que eu queria é que, na verdade, vocês pensassem que o estresse, ele não é de todo negativo, é nesse sentido que eu quero dizer. Porque fica mais fácil até de você lidar com ele, né? Você pensa que ele é um monstro, como todo mundo fala, pronto, falei, acabou. Não tem nem como eu fazer as pazes com um monstro. Mas pensa assim, pense num atleta, né? Ele compete em Olimpíadas, etc. Ele tem que ter um estresse. Porque primeiro é o treino, que pega físico, né? Ele tem que ter mesmo aquela adrenalina para treinar, porque na cabeça dele ele está dizendo, olha, eu tenho que passar a marca, vamos supor que seja um nadador, ele faça natação. Né? Então eu vou ter que passar a marca daquele último ganhador, né? Então ele tem que ficar sob estresse. Competitividade, não tem jeito. Um dublê de filme, né? Porque ele vai fazer aquelas cenas perigosas, às vezes o ator principal, bonitão, fica lá no estúdio só observando. Quem vai fazer as cenas mesmos é o dublê. Ele precisa ter um estresse. E tem pessoas que lidam tão bem com estresse que eu já ouvi muitas vezes. A pessoa fala, eu adoro trabalhar sob pressão, aí eu gosto de fazer coisas sob pressão. Parece que me impulsiona. Eu gosto de coisas assim, não gosto daquele ambiente parado, quieto, né? Eu gosto de coisas mais agitadas. Então a pessoa ela já nasce com uma propensão maior, no caso, para lidar com estresse. Outras não, então é de grau. Então nem todo mundo é igual, né? Mas, voltando ao pânico, o que eu quero dizer é que o estresse, nós já somos preparados para lidar com o estresse, né? Imagina desde os primórdios do homem na Terra, né, aos 10 mil anos atrás, que veio com a evolução. Imagine o cara, né, o pré-histórico lá, tem que sentir fome. Ele tinha que caçar
Hoje não, hoje você fala, tô com fome. Eu vou lá na geladeira, eu vou escrever aqui, eu vou no mercado amanhã, compro, tranquilo. Imagine o homem, né, pré-histórico, tendo que caçar para comer, enfrentar frio. Quer dizer, tudo isso, a evolução já foi fazendo o seu papel. Então, nós somos preparados para lidar com o estresse. O que não pode é aquele estresse contínuo, né, que pode ter várias causas. Né? Então, às vezes, uma preocupação, uma doença na família, às vezes tem problema no trabalho, vai com a chefia, né? Então, aquilo no dia a dia, aquilo vai crescendo. Né? E como identificar? Essa que é a minha preocupação aqui, que eu quero é prevenção. Né? Então, como que no caso eu vou lidar com essa força, com esse estresse que não me faça mal? Pelo contrário, me impulsione também para as coisas que eu tenho que fazer. Mas, infelizmente, né, com toda essa literatura sobre estresse, às vezes a pessoa ela já lida má com ele mesmo, de uma forma má, dizendo assim, estou estressado. Né? Então, só coisas negativas. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu falei da amígdala, quando ela é acionada, né, junto com o medo, porque na verdade é isso, né? Ela aciona o medo, que é para a nossa proteção, mas também a agressividade. Né? Muita gente não fala, mas a agressividade está junto com o medo. Porque para você se defender, você tem que ter uma agressividade. Né? Vamos no caso do pitbull. Né? Se você quiser se safar sem fugir, você vai ter que ir para cima dele. Né? Então, isso faz parte do homem, faz parte da nossa fisiologia, né? Que é se proteger, se defender e coisas assim. Agora, como tudo eu falei na vida mental, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, quando eu falo, o estresse também está aí. Entendeu? O que não pode é aquele estresse contínuo que vai tendo, né? Que no caso as pessoas relatam muitas vezes, né? Que está passando sempre, todo dia, um estressinho, um estresse e assim vai, então isso me cansa, até culminar na falta de controle. Então é muito triste, tá? Para quem passa por essa experiência de pânico. Eu tenho particularmente muita pena, porque você já imaginou? Eu já tive clientes que dormiam em frente ao hospital, dentro do carro no estacionamento, porque quando desse a crise, ele já ia para o hospital. Olha que coisa. Né? E o pior, eu chamo prisão psicológica, né? Porque você não sabe como lidar. Isso é pior, você perde todas as defesas quando isso ocorre. A defesa é tanta que vem que você não sabe nem como lidar. Isso é muito controverso, né? Eu particularmente, eu acho que é uma coisa assim, um paradoxo, né? De repente, nossa, mas tá, então a amígdala tá me preparando para ação, mas tá. É que no caso esse estresse ele tá indo contra você mesmo. Né? Na verdade, lembra que eu falei da imunidade? Que dependendo do estado emocional a imunidade cai? O organismo vê que não tem uma ameaça real, ele vai começar a se defender de si mesmo, isto é, matar até no caso as bactérias que são benéficas, né? Então é por isso que a imunidade ela cai, né? Por causa disso, ele combate a si mesmo. Então, todo o trajeto que no caso tem que ser feito depois é justamente terapia, muitas vezes remédio, né? Porque no caso os neurotransmissores estão muito desequilibrados e é só com remédio no caso que pode ocorrer, né? No caso essa forma, né? De tentar a cura ou pelo menos abaixar os sintomas. O primeiro passo que tem que se dar, né, na comportamental é abaixar os sintomas e convencer o cliente de que realmente a mente está totalmente, né, turbulenta e ele vai ter que dar um jeito. Só que assim, quando a pessoa ela tem a primeira crise, viu que mudou toda a fisiologia, e eu venho falando desde o começo da memória de procedimento, tudo que envolve o corpo, a mente, ela marca bem, né? Então, é esse que é o problema, porque a pessoa, que eu falei da respiração, então vamos supor que ela já está com medo de ter uma outra crise. Esse já é o primeiro ponto, por isso que a terapia é importante. Quando ela, vamos supor, tá? Um exemplo, ela vai, de repente passa uma pessoa com perfume forte demais, aquele perfume que... Aí ela vai, de qualquer forma, desregular a respiração. A mente já compra a ideia e já pode culminar numa crise. Entendeu como funciona?
né? Às vezes uma explosão, alguma coisa que ocorreu, um escapamento de moto, que dá aquele susto, o coração, a mente já, opa, entendeu? Já faz um link com a crise. Então, a pessoa, ela fica muito vulnerável, né? Ela fica muito sensibilizada, é isso que não podemos, né? No caso, quando a pessoa tem o transtorno de pânico, fazer aqueles comentários, isso não é nada, é da tua cabeça, é bobagem. Não, não façam isso. Porque uma que não vai convencer e a pessoa vai se sentir até meio que, no caso, de lado, né? Quer dizer, ela não está dando importância. Não é assim, é uma coisa séria, tem que ser tratada, né? Então, uma das coisas que eu comento, então vamos supor um cliente que o problema era a respiração. Então, faltava a respiração, eu vou morrer, né? Então, uma vez ele relatou, fiquei a tarde toda sem ar. Eu falei, não é possível, né? No máximo 4 minutos ainda tudo bem, mas que isso não. A sua mente está te enganando. E eu falo para o cliente, né? Vou até falar aqui como que eu falo. Põe uma coisa na cabeça, a mente mente. Põe isso, a mente mente. Quando você sentir que as coisas estão assim meio que esquisitas, porque é interessante, a pessoa ela tem a primeira crise, na segunda, terceira, ela tem até uma ideia do que pode dar, né, a crise. Então, quando for isso, e como no caso dele era a respiração, eu dei a instrução. Quando você sentir esse desconfortozinho já da respiração, você fala, meus pulmões estão sendo oxigenados. Meus pulmões estão sendo oxigenados. Meus pulmões... Para você convencer a tua mente, ou melhor, mostrar para ela que você não está caindo na armadilha dela, que ela está jogando, mas você não vai cair não, na rede. Entendeu? E eu estou dando um exemplo, lógico, cada um tem um sintoma mais forte, então é aí que a gente vai atacar. Mas eu estou falando no caso, né, dessa pessoa que tem a respiração e para ele, particularmente, pessoalmente, né, eu acho que para todo mundo, mas para essa pessoa, talvez por experiência, sabe lá quais, ele parar de respirar para ele é o fim, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ter, assim, cada tratamento é cada tratamento. Então, precisamos saber de tudo, do histórico, etc. E eu queria assim, vou fazer, né, vou dar outras instruções a respeito do estresse, do controle do estresse, mas, em primeiro momento, eu queria que vocês pensassem nisso, né, do estresse, ele faz parte... Ele não é um monstro de todo, né? Ele faz parte da vida, precisamos ter um estressinho. Você tem um trabalho para entregar, que exige muita responsabilidade, etc. Você tem que ter aquele ponto que você fala, eu preciso fazer, eu tenho data, tal, né? Não, aquele estressinho. Agora, quando o estresse é contínuo, você tem que identificar. Porque é aí que ele vai indo, como eu falo, para o abismo e você vai sem perceber. Então, vai se observando e eu vou dar... no caso, algumas características, assim, que eu acho importante para vocês identificarem, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante é a questão do pessimismo. Fiquem observando. Eu estou muito pessimista ultimamente, né? Tudo que falo, né, eu já levo para o lado ruim. Autocrítica. Quando você se critica demais ultimamente, né? Você fala, nossa, estou me criticando muito, né, tal... Culpa, aí começa a ir lá pro passado, né, ter coisas, aí vai sentindo culpa, quer dizer, vai tendo uma somatória de coisas que justamente pode culminar no transtorno. Eu queria que vocês observassem esses pontos, né, de repente você se isola, não quero nada, não vou sair não, não é legal, vou ficar aqui, eu me sinto melhor, às vezes são eventos que você gostava, né, que você achava interessante, né? Às vezes até sair com amigos ou ir, sei lá, ir para uma chácara, não vou, prefiro ficar aqui, né? Coisas que não ocorriam. Isto tudo é uma autoobservação que vocês vão fazendo que pode ajudar, né, para não ir mais para lá, né? Mais para lá que eu quero dizer é para por aí, porque quando já passar da medida o estresse é o que vai culminar, como eu disse. A ansiedade é uma força, né? O estresse também é uma energia? Precisa ser canalizada, como toda energia no mundo, né? Senão vira o caos, né? Não é assim? Como eu já falo da eletricidade, né? Ela tem que ser ali, tem as redes, né, elétricas, tem tudo, porque se só uma eletricidade que vem, descarrega um raio
Por aí, ó, o estrago que faz. A mesma coisa é a nossa energia mental. E da próxima vez eu vou, né, dar outras dicas de como lidar com esse estresse para que não chegue num pânico. Tá bem? Obrigada por me ouvir. E da próxima vez eu vou comentar assim coisas que eu acho até interessante, no caso de vocês até escreverem no canal, perguntar coisas, né? Que eu terei muito prazer em responder.